Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávia, eu sou professora de informática do Sebrae também, mas eu ministro aula só às quintas e sábados. Hoje eu vou substituir o professor Evander, porque ele não pôde estar presente, por esse motivo, então, eu vou mandar uma aulinha gravada para vocês, tá? O conteúdo que nós vamos estudar é o quê? Pragas virtuais. Nós vamos ver dados pessoais na internet e vamos ver um pouco de segurança digital, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um imenso prazer dar essa aula gravada para vocês, tá? E vamos começar, então, o nosso conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós vamos começar o nosso conteúdo da aula de hoje. Deixa eu só mudar o slide aqui. Só um minutinho, gente, que travou minha telinha aqui. Vamos lá. Compartilhar de novo com vocês o meu slide. Tá? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar, então, um pouquinho sobre ética e segurança digital, né? Essa é uma matéria, assim, de extrema importância. Por quê? Porque nós vamos ver hoje sobre vírus, nós vamos ver os tipos diferentes de vírus, nós vamos ver a questão do uso da internet, uso de dados pessoais na internet, e nós vamos ver também como nos proteger utilizando a internet, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, conforme eu falei para vocês, essa matéria, ela pode ser chamada de matéria de cyber safety, ou seja, cibersegurança, segurança digital, tá? Então, gente, segurança digital, ele é a privacidade no uso da internet e o quê? E nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre antivírus e a segurança digital em si, tá? Então, o que seria a segurança digital? Então, a segurança digital, ela consiste na não violação da confidencialidade, integridade, disponibilidade de autenticidade de documentos e dados pessoais, tá? Então, ou seja, a segurança digital é você ter um computador, você ter os seus dados e você conseguir o que? Proteger esses dados, a integridade desses dados, você proteger a sua máquina contra invasão, contra vazamentos de fotos, qualquer tipo de coisa, roubo de senhas através da sua máquina. Então, alguns exemplos, gente, de quebra de segurança digital, tá? Cyberterrorismo. O que vinha a ser o cyberterrorismo? Então, assim, o uso da tecnologia para fazer o quê? Um atentado, a bomba, qualquer tipo de atentado que fira pessoas realmente, que fira pessoas na realidade. É o cracker também, que é o quê? O cracker é uma invasão à máquina, tá? Crimes informáticos. O que é um crime informático? Por exemplo, é um hacker que ele entra dentro de um banco e ele rouba dinheiro de um banco, ou ele entra dentro de uma administradora de cartão de crédito e rouba vários números de cartão de crédito e sai fazendo um monte de compras. Né? Cyberbullying. O que é o cyberbullying? É utilizar a internet o quê? Para minimizar ou às vezes para humilhar as pessoas. Isso também é um tipo de crime, tá? Previsto por lei também, que tem pena e tudo mais, tá? Ainda vemos, né, na área de quebra de segurança digital, nós ainda vemos o hackeamento, o RIFD e o troll. Todos esses três últimos aqui são o quê? São invasões à máquina da pessoa. Então, nós vamos entender que nessa aula de hoje, nós vamos entender o quê? Que a invasão, ela pode ser silenciosa, mas ela também pode ser o quê? Ela pode ser escandalosa, né? Ou seja, aberta, você perceber que alguém invadiu a sua máquina, tá? Então, gente, ainda falando sobre segurança digital, então, é muito importante nós aprendermos o conteúdo dessa matéria, colocar em prática os conceitos de segurança digital, por quê? Porque todos os computadores no mundo que estão conectados com a internet, eles são alvos de fraude e violações.
Então, um computador que ele é invadido, gente, pode causar uma série de problemas. Desde um computador pessoal caseiro até um computador de empresa ser invadido pode trazer muitos, muitos e muitos problemas. Por exemplo, um computador pessoal pode ser invadido, pode roubar senha de e-mail, pode roubar número e senha de cartão de crédito, pode roubar fotos, né? E através dessas fotos criar perfis falsos nas redes sociais para enganar as pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha segurança digital, mesmo para o nosso computador de uso doméstico. E essa segurança digital também, gente, tem que se estender o quê? Para os smartphones. Por quê? Porque um smartphone também pode ser invadido e pode ser hackeado. Ok? Então, gente, aquele velho ditado, prevenir é melhor do que remediar, ele é muito coerente, ou seja, ele tem muito a ver com segurança digital. Então, não vamos esperar acontecer um problema com a máquina para depois a gente colocar um antivírus, ativar o Windows Defender, ou, por exemplo, ter dados vazados. Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que prevenir tudo isso antes de acontecer, ok? Então, vamos lá. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre vírus de computador. O que são os vírus de computador? Então, o vírus de computador, ele é a mesma coisa que uma praga virtual. Então, ele é um software que ele se infiltra dentro da máquina, ele invade arquivos, ele invade HD, ele invade a máquina toda, destruindo conteúdos da máquina, tá? Muitas vezes ele pode apagar dados da máquina, ele pode capturar informações, alterar o sistema operacional, deixando a máquina inoperante. Então, e também existem aqueles vírus o quê? Que entram sorrateiramente, que você não vê que eles entraram, eles não dão nenhuma amostra de que eles estão na máquina, capturando informações, mas estão. Por quê? Porque muitos vírus, eles não têm a intenção de destruir a máquina, destruir o HD da máquina, destruir a memória da máquina, eles têm só a única intenção que é roubar dados, tá? Então, aqui, olha, quando fala sobre alterar o sistema operacional e deixar a máquina inoperante, aqui se aplica muito a crimes cibernéticos. Então, por exemplo, um hacker, ele entra dentro de um sistema operacional de uma empresa, ele deixa todas as máquinas inoperantes, e aí nenhum usuário consegue acessar a máquina, e ele fala assim, olha, eu quero um resgate, eu quero que vocês me paguem X milhões em bitcoins, ou né, que é criptomoeda, ou em dólar, alguma coisa para poder liberar para poder liberar a rede de vocês. Então, isso pode acontecer, tá? Então, vamos lá, gente. Os vírus mais conhecidos do mercado são quais? O cavalo de Troia, ou Trojan, os worms, spywares, malwares, ransomwares e hijackers. Então, nós vamos ver na íntegra como que cada um desses vírus, eles atuam dentro da máquina e o que eles causam, tá? Então, gente, os vírus, primeiro de tudo, como que os vírus, eles se infiltram dentro de uma máquina? Então, eles se infiltram através de sites da internet, e-mails e downloads. Então, por exemplo, se a sua máquina foi invadida, o seu e-mail foi invadido, o que um hacker ele pode fazer? Um hacker mal intencionado, ele pode mandar um vírus por meio de um download ou de um e-mail para todos os contatos da sua lista de contatos de e-mail, tá? Então, ele pode comprometer, o computador ele pode comprometer a pessoa de várias formas, tá? Conhecendo um pouquinho o cavalo de Troia ou Trojan. Então, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar da história do cavalo de Troia, e até o filme, né? O cavalo de Troia, ele, no passado, ele foi o quê? Ele foi um presente, né? Que tem até a expressão, presente de grego. Foi um presente que uma nação deu para outra nação em guerra, e quando a outra nação recebeu esse presente, o presente abriu e era uma bomba, como se fosse uma bomba, por quê? Porque foi invadido, né? Então, o que acontece? Os gregos e os espartanos estavam lá em guerra, né? E o que acontece? E aí eles resolveram, os espartanos resolveram falar assim para os troianos, né, aliás,
vamos fazer de conta que a gente está fazendo as pazes com eles e vamos montar uma armadilha. Então, o que eles fizeram? Eles construíram um cavalo de madeira bem grande, e mandaram para Troia, falando que era um presente para selar a amizade e que eles estavam acabando com a guerra. Só que dentro daquele cavalo estava cheio do quê? Estava cheio de soldados. E aí, por que eles fizeram isso? Porque a cidade de Troia, ela não tinha como ser invadida. Ela era uma cidade muito forte, extremamente fortificada. Então, não tinha como eles pularem muralha, não tinha como eles invadirem. E eles queriam invadir Troia. Então, o que acontece? Aí o rei de Troia aceitou o presente, abriu as portas de Troia e deixou o cavalo entrar. Quando o cavalo entrou, o que aconteceu? Os soldados saíram de dentro do cavalo e começaram uma matança dentro de Troia. E foi assim que Troia perdeu a guerra, tá? Esparta e Troia, tá? Por quê? Porque eles foram, nesse quesito, eles foram inteligentes. Por quê? Porque eles fizeram uma bela armadilha e os troianos caíram. Então, literalmente, gente, o cavalo de Troia, que é esse vírus aqui, o Trojan, ele age da mesma forma. Você pode até olhar ele pode até ser inofensivo, só que quando você deixa ele se instalar na máquina, ele o quê? Ele invade o seu computador, ele destrói o seu computador, e ele vem o quê? Por meio de um download. O que é um download, gente? Quando a gente baixa algum arquivo da internet. Então, às vezes, vem lá um e-mail com um anexo, e lá no anexo fala assim, abra para receber o seu prêmio. Você clica naquele anexo, já era. Você já está o quê? Você já está deixando o cavalo de Troia entrar dentro da sua máquina, tá? Agora vamos ver o que são worms. Então, gente, worm significa verme em inglês, tá? Então, o que um verme ele provoca? Um verme ele provoca o mal. A mesma coisa é um worm de computador, tá? Ele é um vírus mais inteligente que os demais. Ele entra na máquina do usuário quando o usuário baixa um anexo de e-mail também, tá? Ele se espalha rapidamente, mas nem sempre ele causa algum dano à máquina. Diferente do cavalo de Troia, porque o cavalo de Troia, às vezes, ele destrói a memória da máquina, ele destrói um monte de coisa. Já no caso do worm, não. O que ele faz? Ele entra discretamente, explora falhas do sistema e começa o quê? A se disseminar através da sua máquina. Mas isso não significa que ele vai causar um mal aparente à sua máquina. Às vezes você pode ter um worm dentro da máquina e nem saber que você tem um worm dentro da máquina. Tá? Então, nessa aula vocês vão aprender que cada vírus, cada praga virtual, ela tem uma característica própria, uma característica única. Então, no caso do cavalo de Troia, ele causa uma destruição visível. No caso do worm, ele causa uma invasão, muitas vezes discreta, não visível. Tá? O que é um spyware? Spyware também é um outro tipo de praga virtual, tá? E o que o spyware ele faz? Ele espiona a atividade do usuário, tá? Então, ele espiona. Literalmente, ele é um espião. E ele captura informações, como senha de e-mail, senha de banco, lista de endereços de e-mail. Então, no caso de senha de e-mail, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no seu e-mail, vai mandar um monte de vírus para os contatos do seu e-mail. Uma senha de banco, ele vai roubar uma senha de banco e vai entrar dentro do seu banco e vai fazer uma transferência. Tá? Então, assim, só que ele nem sempre, assim como o worm, ele nem sempre ele vai ser aparente o dano. Ok? Vamos lá. Keylogger. Keylogger é um outro tipo de praga virtual que ela tem como função capturar tudo o que o usuário digitou. Tá? Então, ele também se instala de maneira silenciosa, assim como o worm. Assim como o worm e o spyware, o keylogger ele se instala de maneira silenciosa na máquina. E o que ele faz? Ele olha tudo que você digita
no teclado. E ele salva essas informações, ele captura essas informações. Então, que informações que ele captura através dessa observação? Senha de internet, número de cartão de crédito, o número de segurança do cartão de crédito quando você faz uma compra online, senha de e-mails. Então, mas esses três, eles entram de maneira bem silenciosa. Tá? Então, recapitulando, tanto o ORM, quanto o Spyware, quanto o Keylogger, eles entram dentro da máquina de maneira silenciosa. Diferente do quê? Diferente do Trojan ou cavalo de Troia, que o que o cavalo de Troia faz? Ele já abre e já começa a estragar toda a máquina. Ainda vamos ver, gente, o rootkit. Então, o rootkit, ele é um malware muito perigoso. Por quê? Porque nesse caso, ele pode causar danos no equipamento, tá? Ele já age de uma forma mais parecida com o cavalo de Troia. Por quê? Porque ele pode danificar o equipamento. Mas ele também, ele entra de forma secreta dentro do terminal, dentro do computador. E no caso do rootkit, gente, às vezes é necessário que se reformate a máquina, porque às vezes ele causa um dano tão grande para a máquina, igual o cavalo de Troia, que às vezes é necessário que a gente zerar a máquina, né? Ou seja, desinstalar tudo, reinstalar tudo novamente. Por quê? Porque às vezes, dependendo do tamanho do estrago que ele causa na máquina. Tá? E ele também tem uma característica, ele entra de maneira silenciosa e se camufla dentro da máquina. Então, às vezes, assim, você precisa passar o antivírus mais vezes, ou você precisa, às vezes, às vezes, trocar de antivírus, porque às vezes o antivírus que você tem não detecta. Então, ele é um vírus, assim, extremamente perigoso, tá? Então, gente, agora vamos ver algumas dicas que podem mostrar para vocês, podem sinalizar para vocês que o computador de vocês estão com vírus. Então, se o seu computador apresentar alguns sintomas como abrir páginas sem solicitação, então, por exemplo, se de repente do nada abre uma página da internet, ou ele fica muito lento na execução das tarefas, ou ele travar muito, congelar muito uma página que você está usando, uma página da internet, ou uma página de algum documento que você está acessando. Então, todos esses sintomas são sintomas de uma máquina infectada. Tá? Só que a máquina infectada, ela pode ser infectada por todos esses. Ok? Agora, gente, para a gente manter a segurança digital, o que é muito importante para nós mantermos a segurança digital? Então, para a gente manter a segurança digital, é muito importante que a gente tenha um firewall e um antivírus. O firewall, gente, ele é diferente do antivírus, tá? Então, ele é diferente. O firewall, como que ele age? O firewall, ele é literalmente, ele é, como diz aqui, como mostra aqui nesse desenho, ele é um muro de proteção. Então, quando você tem um firewall na sua máquina, aqui está a internet, esse globo aqui é a internet, aqui é o firewall e aqui é a sua máquina. Então, quando você navega pela internet, tudo que vem da internet, o firewall, ele vai filtrar. Ele vai filtrar, até chegar na sua máquina. Então, ele vai deixar o quê? Ele vai deixar a informação segura na sua máquina. Esse que é a função de um firewall, tá? A Microsoft, ela tem um firewall próprio que se chama Windows Defender, tá? Que ele trabalha em conjunto com o antivírus. Então, quando você tem um antivírus, o Windows Defender ele vai trabalhar junto com o seu antivírus. Mas o firewall não é um antivírus. Ele é o quê? Ele é uma barreira de proteção que impede invasões, tá? Já diferente do antivírus. O antivírus ele vai detectar quando houve alguma invasão na máquina e ele vai fazer o quê? Ele vai desinfectar a máquina. Então, vamos lá. Então, os antivírus, gente, tanto o antivírus quanto o firewall, eles são softwares, tá? Com uma diferença.
Vamos voltar lá em Firewall. Quando eu tenho uma rede de computadores, tem vários computadores, o Firewall, normalmente, ele é um computador central que comanda todos os outros computadores. Então, ele é o meu Firewall, porque o Firewall está dentro dele, e ele, junto com o programa dentro dele, se torna o quê? Um Firewall. Por quê? Porque ele barra tudo o que pode ser o quê? Que pode ser prejudicial às máquinas da rede. Já no caso de um computador doméstico, o Firewall, ele é um programa, ele vai filtrar essas informações, tá? Então, assim como o antivírus, o Firewall e o antivírus são softwares que detectam, né? Então, no caso, o Firewall, ele é um software que ele detecta algo estranho, e o antivírus, ele detecta um vírus, ou uma ameaça virtual, tá? Então, vamos entender melhor, gente, como que o antivírus, ele age. Então, o antivírus, ele é o quê? Ele é literalmente, ele é uma vacina contra um vírus. Então, quando um vírus de computador se instala no computador, e eu passo um antivírus, o que o antivírus faz? Ele vai analisar todos os códigos daquele vírus e ver se tem algum código anormal. O que é um código anormal? Então, gente, tudo que existe dentro da informática acontece através de códigos numéricos e caracteres, que a gente chama de linguagem máquina. Então, o antivírus, o que ele vai fazer? Ele vai analisar essa linguagem máquina, e se ele vê que tem algum caractere estranho na linguagem máquina, o que ele vai fazer? Ele vai identificar esse caractere estranho, ou essa string, e o que ele vai fazer? Ele vai começar a rodar o quê? Ele vai começar a rodar como se fosse um software de segurança para tirar aquele caractere estranho, tá? Assim que funciona um antivírus, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um escaneamento, ou seja, ele vai ficar rodando na sua máquina para o quê? Tirar esse string, porque ele vai como se fosse uma faxina, ele vai faxinar a sua máquina, e ele vai ver cada cantinho da sua máquina, aonde tem esse caractere estranho, e vai remover esses caracteres. Muitas vezes, o computador, ele entra em quarentena. Quarentena é uma palavra que todo mundo sabe o que é, né? Ainda mais agora, nesse momento que nós estamos vivendo. O que é uma quarentena? Quarentena é o quê? Quando você deixa algo separado, ou seja, assim, deixa isolado. Então, muitas vezes, o que o antivírus ele faz? Ele cria uma quarentena para o seu computador, ou para determinada área do seu computador. E aí ele fica rodando o antivírus até ele ter certeza de que acabou a quarentena e ele conseguiu eliminar esse vírus. Ok? Vamos conhecer, gente, alguns tipos de escaneamentos que podem ser feitos via antivírus. Então, nós temos o quê? O sensoriamento heurístico. Então, ele é uma análise de código de cada programa executado quando o usuário da máquina, ele solicita, tá? Então, por exemplo, eu entrei aqui na máquina, aí eu peço para rodar um antivírus. Na hora que eu peço para rodar um antivírus, o que o sensoriamento heurístico vai fazer? Ele vai começar a analisar todos os códigos dentro do meu computador, ou seja, ele vai começar a limpar. Tudo que for estranho, o que ele vai fazer? Ele vai varrer, tá? Tudo que é estranho, ele vai varrer. Então, assim que funciona o sensoriamento heurístico. E ele vai ficar rodando na tela com essa lupinha aqui, que é como se ele estivesse olhando com uma lupa realmente cada cantinho da máquina. Aí vamos ao próximo estilo de escaneamento de antivírus, busca algorítmica. Então, gente, a busca algorítmica, o que ela vai fazer? Ela vai buscar algum string ou algum caracteres estranho na máquina. Então, aqui, olha, nesse material de apoio aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, ele tá fazendo o quê? Ele está fazendo um escaneamento algoritmo. Então, aqui, ó, se ele tem mais de 900 bytes, se tem uma instrução de salto de 597 bytes para outro arquivo, então aqui, tá vendo, ó, ele já tá achando, ó, uma string. E o que ele vai fazer, ó? Vírus foi encontrado. Por quê? Porque ele achou um caracteres estranho fora do comum aqui na máquina.
tá? Então, esse tipo de busca algorítmica, ela é eficaz, por quê? Porque ela consegue pegar o código da raiz, a raiz do código do vírus, e o que acontece? Ela consegue fazer isso, o que? Isolando o vírus, tá? Ela isola o vírus, isola a máquina toda do vírus. Continuando. Checagem de integridade. Então, gente, checagem de integridade é um método no qual ele vai o quê? Você vai pedir um escaneamento dos seus arquivos. Então, você vai pedir o quê? Você vai pedir como se fosse um scanner, uma lupinha, que vai olhar os seus arquivos, que vai olhar o seu HD, que vai olhar tudo, tá? Então, ele também vai fazer o quê? Uma checagem, que é da integridade, tá? E caso seja encontrado algum dígito diferente do que foi gravado anteriormente em algum arquivo, ou no HD, ou no disco da máquina, ele vai o quê? Ele vai soar o alarme e vai o quê? Detectar que a máquina está contaminada. E aí ele já vai passar para o próximo passo, que é o quê? A descontaminação da máquina. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre antivírus. Então, vamos lá. Antivírus. Então, tanto o firewall como o antivírus, eles são ferramentas de segurança digital. Só que, no caso, o firewall, como eu já falei, ele é responsável pelo filtro de informações, pelo tráfego de informações. Então, literalmente, ele é um muro de proteção. E já o antivírus, ele é como se fosse o remédio. Por quê? Porque ele repara o arquivo danificado, ou uma máquina danificada. Então, gente, relembrando, o firewall, ele é uma prevenção. E o antivírus, ele é o quê? Ele já é um remédio, para quando a máquina já está infectada. Vamos conhecer, gente, os principais fabricantes de antivírus do mercado. Então, nós temos vários fabricantes, mas assim, os mais conhecidos são o quê? O Norton, o McAfee, o AVG, o Panda. Então, todos esses antivírus, eles têm o quê? Eles têm uma versão free, ou seja, uma versão gratuita, e tem a versão paga, tá? Normalmente, o usuário doméstico, ele utiliza a versão free, e as empresas utilizam mais a versão paga. Por quê? Porque a versão paga, ela tem realmente mais proteção. Tá? Então, a gente encontra antivírus desde R$30 a licença dele até R$1.000. Tá? Todos eles têm o quê? Tem essa função o quê? De fazer a varredura. Então, cada antivírus, ele vai fazer a varredura de um jeito. Ou sensoriamento, ou ele vai analisar o código. Mas, assim, ele vai o quê? Ele vai, como se fosse, ele vai aplicar uma injeção na sua máquina. Uma injeção de cura na sua máquina. Então, vamos lá. Então, gente, conforme nós vimos até agora, cibersegurança é o quê? É a segurança do computador. Então, o que significa essa segurança? É a proteção do computador, é a proteção do hardware, é a proteção do software, é a proteção de tudo, tá? Ou seja, é a proteção completa da máquina, tá? E ainda, gente, sobre spyware. Então, falando ainda sobre spyware, que é aquele programa espião, o que acontece? O spyware, ele também, às vezes, ele se esconde em páginas da internet, tá? Então, às vezes, o que acontece? Vocês estão navegando por alguma página da internet, e aí, o que acontece? Essa página da internet, ela tem um spyware escondido, tá? Por isso que sempre que vocês utilizarem, navegarem pela internet, depois que vocês saírem da internet, sempre tenham o hábito, gente, de passar o antivírus na máquina de vocês, tá? Por quê? Porque toda vez que a gente navega na internet, alguma coisinha pode vir através da internet, tá? Gente, ainda falando sobre a verificação de antivírus, nós ainda temos o que? O Spybot. O Spybot, ele é o que? Uma sequência de telas que ele mostra o que? A verificação dos antivírus em busca de spyware. Então, olha, bem aqui conforme vocês estão vendo aqui no material de apoio, são essas as telas do Spybot,
Tá vendo? Então, essa última tela, você tá vendo que ela tá dando um checkzinho verde, sinal de que está tudo bem com a máquina, tá? Mas ela vai o quê? Ela vai escanear cada pontinho da máquina. Agora, vamos lá. Adware. Então, a Adware, gente, ele é um software de verificação que ele busca o quê? Ele busca spywares, ou seja, vírus espião. Então, ele funciona de uma forma muito parecida com a do Spybot, né? Então, voltando lá, o Spybot, ele vai fazer uma varredura tela a tela, e conforme ele vai terminando a varredura de uma tela, ele vai passando para outra, tá? Então, o Adware, ele faz o quê? Ele faz uma varredura em busca de software maliciosos, e extração de dados maliciosos, tá? É assim que ele funciona. E aí, o que ele faz? Ele joga fora esses dados. Ou seja, ele busca esses dados e ele elimina esses dados da máquina. Agora, gente, vamos falar sobre um outro tema que é muito bem relacionado com cibersegurança. Que tema é esse? Dados pessoais na internet. Então, hoje em dia, gente, a gente vive um mundo assim extremamente tecnológico, né? Onde tudo é tecnologia. E tudo se requer dados pessoais. Então, assim, se você tem um smartphone e a partir do momento que você quer conectar a internet nele, você é obrigado o quê? A baixar uma conta do Google, você é obrigada ao quê? A colocar dados seus na internet, tá? Com essa questão da propagação do vírus e do fica em casa, né, do lockdown, o que acontece? As compras pela internet, elas subiram uma média de 64%. Ou seja, 64% a mais de pessoas estão fazendo compras online. Só que qual que é o risco de uma compra online? O risco de uma compra online é o quê? É você colocar seus dados de cartão de crédito, senha de banco, e a máquina não ter proteção, tá? Então, se você utilizar uma compra na internet sem uma proteção na sua máquina, você fica o quê? Você fica vulnerável a hackeamento, você fica vulnerável a pragas virtuais, tá? Então, gente, é muito importante que se tome cuidado com os dados pessoais na internet, tanto no computador, quanto no smartphone, quanto no tablet, tá? Todos os equipamentos eletrônicos que têm contato com a internet, que vocês têm algum tipo de dado pessoal, eles precisam ter uma segurança, tá? Que segurança é essa? Então, quando vocês forem navegar num site de compras, por exemplo, vocês podem analisar se aquele site de compras tem um cadeadinho, sempre assim no pé da página, que aquilo ali indica o quê? Compra segura. O que é uma compra segura? É o quê? É um site que tem segurança digital, que ele protege o usuário que está dentro dele fazendo uma compra. Tá? Então, é muito importante, sempre que vocês forem fazer uma compra virtual, vocês analisarem se o site que vocês estão navegando, que vocês estão comprando, se ele tem esse tipo de segurança. Outra coisa bem importante, gente, em relação a dados pessoais na internet, nunca utilize o seu e-mail comercial corporativo para fazer compras online ou qualquer outro tipo de cadastro, a menos que seja uma exigência, vocês estão fazendo algo pela empresa, então vocês estão se cadastrando em algum site de prestador de serviço da empresa, e aí vocês são obrigados a utilizar o que? O endereço comercial e e-mail corporativo. Aí é uma situação diferente. Mas, assim, no dia a dia, no pessoal, nunca utilizem dados profissionais, ou seja, dados corporativos, tá? Outra coisa que é muito importante, nunca deixe, gente, senha de e-mail, senha de YouTube, senha de qualquer coisa salva no computador. Por quê? Porque isso facilita muito a invasão e o hackeamento de dados, tá? Então, gente, ainda falando sobre dados pessoais na internet, também existe, gente, a questão de a gente tomar cuidado com as redes sociais, tá?
Então, é muito importante que a gente também deixe as nossas redes sociais seguras, tá? E para que não haja problema com roubo de perfil. Então, assim, sempre passe um antivírus, sempre dê uma olhada nas suas redes sociais, esteja sempre mudando a senha. Toda vez que vocês saírem de uma rede social, desconectem a senha, porque assim, gente, salvar senha no computador é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Ok? Agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre LGPD. O que é isso? Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, é uma lei, gente, que ela faz com que as empresas elas tenham um cuidado maior com os dados pessoais das pessoas na internet, tá? Então, essa lei, ela foi desenvolvida, ela foi criada há algum tempo, tá? Ela já foi criada há algum tempo, em torno de 2016, 2017, 2018, mas ela passou a vigorar, ou seja, ela passou a realmente funcionar, ou seja, ser implantada nas empresas, em todos os sites da internet, a partir de janeiro de 2021. E ela é baseada em padrões internacionais de segurança. Então, o que são padrões internacionais de segurança? Então, assim, a mesma segurança digital que eu tenho num site americano, um site europeu, um site chinês, eu tenho que ter a mesma segurança aqui, num site nacional, tá? E o que vem a ser o LGPD? Então, gente, o LGPD é o quê? São os dados pessoais na internet, tá? Então, o que acontece? A partir de agora, todos os sites, todas as empresas, para eles coletarem um dado pessoal seu, o que eles têm que fazer? Eles têm que pedir uma permissão, tá? E o que acontece? E eles não podem mais vender esses dados, como era feito antigamente. Então, por exemplo, antigamente o pessoal comprava muito dados, empresa de banco de dados, então assim, com a empresa com banco de dados, e que ela tem lá, não sei quantos mil nomes cadastrados, e-mail cadastrado, documento cadastrado, número de celular cadastrado, e ela ia lá e vendia para, por exemplo, uma empresa de telefonia, e a empresa de telefonia fica ligando para oferecer serviço. Fica ligando para oferecer serviço. Então, não pode mais, essa prática foi considerada ilegal. Uma empresa que guarda dados, ela não pode mais vender esses dados. E ela está sujeita ao quê? Ela está sujeita à autuação da lei. Tá? Então, isso é que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Agora, gente, nós vamos ver o quê? Internet no ambiente de trabalho. Então, a internet no ambiente de trabalho é uma coisa muito, assim, que precisa se tomar muito cuidado. Por que se precisa tomar cuidado com a internet no ambiente de trabalho? Por quê? Porque o mau uso da internet, ele pode causar constrangimento, punição, e muitas vezes pode gerar uma rescisão por justa causa. O que é uma rescisão por justa causa? É você ser mandado embora com motivo da empresa, e aí fica o quê? Fica lá na sua carteira de trabalho justa causa, tá? E isso daí é muito ruim, o quê? Para o seu currículo, para análise que outras empresas irão te fazer de você quando você estiver buscando uma outra oportunidade, tá? E algumas empresas, gente, elas têm regras claras sobre o uso da internet, e outras empresas não têm. Então, uma empresa que tem uma regra clara sobre a internet, o que ela faz? Ela bloqueia a navegação nas redes sociais, ela bloqueia a navegação nos portais da internet, então os usuários, eles só podem acessar o quê? Eles só podem acessar os programas da empresa e só podem, às vezes, acessar o quê? Página de banco, tá? Outras empresas, elas deixam a internet aberta, mas aí cabe o bom senso da pessoa, tá? Então, tem empresas que deixam a internet aberta. Então, você pode entrar na página da internet, você pode entrar no Google, você pode entrar em todas as páginas. Mas lembrando o quê, gente? Que mesmo essas empresas que não têm regras claras em relação à navegação da internet, vocês podem ter certeza de que essa empresa, ela tem monitoramento, tá? Ela tem monitoramento. Como que funciona esse monitoramento?
Então, gente, algumas empresas, o que que elas fazem? Elas colocam um programinha espião dentro da rede, ou dentro de cada computador, e esse programinha, ele observa tudo que os usuários fazem na internet no tempo de trabalho. Quantas vezes a pessoa navegou na internet no tempo de trabalho? Se ela usou o tempo de trabalho para acessar uma página imprópria ou acessar uma rede social. E o que acontece? E todos esses dados vão para o departamento de tecnologia, tá? E o que acontece? E muitas vezes a pessoa ela pode ser demitida da empresa através do quê? Através de dados desse programa espião, que ele é silencioso. Outras empresas já bloqueiam o uso da internet. Então, gente, revisando o aprendizado dessa aula. Então, nós vimos o quê? Nós vimos sobre segurança digital, nós vimos sobre vírus, nós vimos sobre antivírus, nós vimos sobre firewall. Então, lembrando que o antivírus, ele nem sempre ele vai se mostrar. Ele vai mostrar que ele está atacando a máquina. Às vezes ele vai ser o quê? Ele vai atacar de forma silenciosa, ok? Muitas vezes ele vai atacar o quê? De forma clara e você vai perceber que ele está atacando a sua máquina, tá? Qual a função do antivírus, dos vírus? O que os vírus eles querem fazer na máquina? Então, assim, eles querem capturar dados para poder fazer um crime cibernético, ou eles querem capturar dados para fazer um cyberbullying, ou eles querem capturar dados para fazer um roubo, roubar o quê? Roubar teu dinheiro do banco, ou roubar o teu limite de cartão de crédito. Muitas vezes eles querem roubar o quê? Fotos, para poder roubar um perfil, para criar um perfil falso na internet, para aplicar o quê? Golpes estelionatários. Então, são diversas facetas dos vírus que eles utilizam o quê? Para prejudicar as pessoas, tá? E alguns vírus, eles fazem o quê? Eles se infiltram dentro das redes das empresas, eles travam o sistema e falam assim para a empresa, eu só vou liberar o sistema para vocês a partir do momento que vocês me pagarem um resgate, tá? Por isso que é muito importante nós termos o quê? É muito importante nós termos o firewall ativado e o antivírus. Nunca, gente, uma dica, fica a dica, nunca baixem antivírus pelo baixa aqui, tá? Por exemplo, se você coloca lá antivírus, você coloca lá, joga lá no Google, antivírus. E aí, quando você joga lá antivírus, o que acontece? Ele às vezes direciona para uma página da internet chamada Baixa Aqui. Só que essa página ela é um grande disseminador de vírus. Esse site Baixa Aqui, ele é um site totalmente cheio de vírus. Então, qualquer coisa, qualquer programa, qualquer software, qualquer aplicativo, qualquer coisa que você for baixar pelo Baixa Aqui, ele vai vir com vírus. Tá? Então, o ideal, quando vocês forem baixar um antivírus, é vocês baixarem através da página oficial da empresa. Então, por exemplo, eu vou baixar um antivírus da Norton. Vamos voltar um pouquinho lá. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, eu vou baixar um antivírus do Norton. O que eu faço? Eu entro lá na página da Norton, na página oficial da Norton, e procuro lá, antivírus versão gratuita. A mesma coisa pode ser no McAfee, no AVG, no Panda, mas lembrando, gente, que os antivírus, eles têm que ser baixados na página oficial dos fabricantes, nunca em páginas paralelas da internet, tá? Outra coisa muito importante também, vamos revisar, nunca guardar senhas da internet, nunca guardar senhas, deixar senhas gravadas no computador. Toda vez que terminar de usar a internet, passar um antivírus, limpar o histórico do computador, são medidas simples, mas que elas protegem o quê? Elas protegem tanto o seu computador quanto a sua identidade. Ok? Pessoal, para as minhas turmas, eu costumo indicar sempre filmes e livros que tenham a ver com tecnologia para ajudar vocês no aprendizado, para deixar vocês assim mais ambientados no mundo da tecnologia,
tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês de um filme chamado Quinto Poder. Esse filme, gente, ele é baseado numa história real, tá? Ele é baseado no quê? Numa história de um hacker, que é um dos maiores hackers da atualidade. E o que ele fez? Ele criou um site, e nesse site ele expunha tudo, todas as informações secretas dos governos. Tanto que esse cara, ele tá vivo hoje em dia, ele tá preso numa embaixada, ele tá sob pena de morte em alguns países. Por quê? Porque ele divulgou vários documentos secretos de várias nações, como Estados Unidos, Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, Coreia do Sul, só que, assim, documentos que causavam grandes problemas para as nações. Por quê? Porque, por exemplo, ele postou, por exemplo, documentos contando o quê? De genocídio, ou seja, de massacre de civis em determinados conflitos, coisas que pela lei da ONU, os cidadãos comuns eles têm que ser protegidos. Então, o que acontece? Ele causou um grande alvoroço, tá, gente? Ele causou um grande problema entre várias nações, tá? Por causa desse site dele. Então, ele é totalmente baseado numa história real, tá? Eu gostaria, assim, fica a dica para vocês, é um filme muito bom. E na questão de literatura, eu recomendo para vocês um livro chamado Sprint, o método usado na Google para testar novas ideias em 5 dias. Então, gente, a Google, ela é uma empresa revolucionária, por quê? Porque todos os dias, né, a Google está sempre, ela está sempre o quê? Lançando novas tecnologias. Então, o que acontece? Mas para ela lançar novas tecnologias, o que a Google tem que fazer? Ela tem um método próprio, tá? Ela tem um método para o quê? Para poder desenvolver mais rápido essas tecnologias. Tá? Então, ela tem todo o seu modo de fazer com que os seus desenvolvedores, os seus criadores, os seus funcionários que trabalham na parte de desenvolvimento e criação, eles consigam desenvolver ideias em pouco tempo. Tá? Então, é um livro também voltado para a área de tecnologia. Tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu só descompartilhar aqui com vocês. Tá? Então, gente, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Na semana que vem, o professor Evander vai revisar esse conteúdo com vocês, né, que é um conteúdo bem importante. Como que funciona essa parte do antivírus? Quando as aulas voltarem a ser presenciais, ele vai passar a prática com vocês, mas é muito importante que vocês conheçam a teoria. Tá? E é justamente isso que a nossa aula de hoje, ela mostrou, sobre a teoria, sobre segurança digital. E, mais para frente, vocês vão ter o quê? Uma aula prática de como aplicar essa segurança digital, ok? Então, gente, olha, esse é o conteúdo da aula de hoje. Foi um grande prazer dar aula para vocês. Quem sabe numa outra oportunidade eu conheça vocês pessoalmente. Tá? Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e aproveitem bastante esse conteúdo, gente. E, assim, protejam o seu computador, protejam o seu tablet, protejam o seu smartphone, porque realmente segurança digital é um assunto muito importante, ok? Então, gente, olha, desejo tudo de bom para vocês. Um beijo enorme. Tchau, tchau.